Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que Saulo, aquele que outrora perseguia aqueles que falavam em nome de Jesus, ele que era um doutor da lei, quando ele tem um encontro com Jesus, na verdade a palavra diz que onde ele caiu por terra, na verdade aquilo que estava nele, que estava causando escama em seus olhos, então seus olhos lhe foram abertos. Mas a palavra diz que no primeiro momento, aquele mesmo que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa para ti é recalcitrar contra os agrilhões. Na verdade, quando ele teve um encontro com Jesus, a luz lhe cegou, porque ele estava em trevas. A mesma coisa se nós ficarmos por muito tempo num quarto escuro e ter um encontro com a luz, no momento, porque estava acostumado naquele escuro, e quando vem a luz, no primeiro momento nós ficamos com a vista ofuscada. E Jesus, ele é uma luz da qual, quando ele resplandece, não há treva que fique encoberto. Assim, nós podemos compreender que quando Paulo tem um encontro com Jesus, ainda como Saulo, aquele brilho, a luz que ele teve de encontro o cegou, porque ele estava ainda nas trevas. Quando nós temos um encontro com Jesus e ele nos diz que nos concede a sabedoria, assim como a palavra diz que com o rei Salomão ele lhe concedeu a sabedoria e assim lhe acrescentou riqueza. Quando ele nos concede dessa sabedoria, nós devemos exercitá-la a fim de compreendê-la. Se alguém recebe do Senhor, mas não exercita, assim como recebe, ela desvanece. Porque é através do exercício que se está sempre alcançando o entendimento. Aonde Paulo, nós compreendemos que no decorrer do seu exercício, bem como ele disse no final, onde ele disse: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei as obras e a fé, porque é aquilo que haveremos de prestar conta, as boas obras exercitadas que aperfeiçoa a fé. Salvação vem pela fé, dom gratuito, para que ninguém glorie nas suas próprias obras, assim a palavra nos diz. Compreendemos que Paulo foi alcançando a maturidade com o tempo e consequentemente o discernimento, onde ele bem dizia que, segundo o menino, ele discorria como um menino, suas atitudes eram infantis, mas quando ele deixou de ser menino,
passando a ser homem, deixou as atitudes infantis e passou a discorrer como adulto. É justamente como adulto que se alcança o discernimento, saindo da condição aquele que nasce de novo, e ainda que esteja no leite puro espiritual, se ficar na inconstância, está sujeito a retroceder, cair em condenação. Mas aquele que não satisfaz com o leite puro espiritual e almeja assim um alimento sólido como adulto, aonde se alcança o equilíbrio, aonde se alcança o revestimento da verdade, que não permite com que o inimigo venha roubar a verdade em nós, e antes daqueles que permanecem firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Porque é justamente neste alimento sólido que se alcança o discernir entre o bem e o mal, e não permite ser enganado, aonde a palavra diz que até mesmo os escolhidos, se não tivessem o discernimento, poderiam ser enganados, que não é se de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, assim como seus conservos, onde através do discernimento nós os conhecemos, e assim como não somos influenciados por eles, mas antes apartados, pois não há comunhão de justiça com a injustiça, de crédulos com incrédulos, de Cristo com Belial, onde estamos constantemente perseverantes com aquele que nos sustém, e a sua graça nos basta. E então já não falamos ele já não nos revela por meios de parábolas, mas então o vemos face a face, aqueles que acostumam com a luz, porque a palavra diz que aquele que não ajunta com ele, ele espalha, assim como a palavra diz, quando se manifesta a sua luz, se dissipa as trevas. Mas aquele que é luz está com a luz e permanece, porque aquele que diz que é luz, mas há trevas, é mentiroso. Por isso, examinai a si mesmo, não useis de vãs comparações, antes examinai a si mesmo, a fim de serem achados como cumpridores por meio do Espírito que já cumpriu e é pronto e experimentado em toda boa obra, dom gratuito, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, a fim de desse exercício pela condução do Espírito permaneceis na fé, pois a salvação é pela fé. Pela fé sois salvos, sois cumpridores, dom gratuito, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.